feliz de estar essa noite aqui com vocês, né? E prometo, com a ajuda de Deus, de dar o máximo de nós para que realmente tenha valido a pena vocês terem vindo. Eu sou o Roberto Beletati, um colaborador do Instituto Fraternal de Laborterapia, hoje um dos mais velhos, né, Toninho? Sou um dos mais velhos, 45 anos de FL. E eu me lembro, né, eu vindo para cá, hoje eu estou com 64 anos, eu me lembro que com 19 anos de idade, eu dei a minha primeira palestra. A minha primeira palestra foi no Centro Espírita Obreiros do Bem. Fica embaixo, lá em Osasco, né? Na época o presidente era o Marcos, me lembro como se fosse hoje, e estava lotado, né? E dei minha primeira palestra falando sobre os malefícios do álcool no organismo com 19 anos de idade. E de lá para cá, acho que já se passaram mais de 2.000 palestras, graças a Deus. E fico muito feliz de estar aqui, porque o Toninho sabe da história, né? Muito bem, eu e o Ivo. O Ivo era o presidente do IFL de Osasco, eu era o vice-presidente do IFL de Osasco. E o nosso primeiro recuperando, a gente abriu o IFL de Osasco, dava plantão, não subia ninguém. Era um negócio, mas nem mosquito subia, viu? A gente abriu e não via ninguém. E aí subiu uma pessoa. Essa pessoa subiu, nós atendemos, fizemos lá a reuniãozinha entre nós mesmos, né? Porque era sempre o pessoal da diretoria que participava, né? Não tinha. E como se chamava esse primeiro recuperando? Qual era o nome dele? Alguém sabe? É o Petrúcio. É o Petrúcio. Me arrepia dos pés à cabeça de lembrar desse momento. Na época nós tínhamos uma empresa de solda, ele trabalhou conosco 20 anos. Ele se recuperou, entrou nessa empresa e trabalhou na empresa durante 20 anos, uma pessoa maravilhosa. E rogo a Deus a presença dele também aqui conosco. Se alguém entrar no YouTube aí, coloca lá Roberto Beletati, pega lá uma palestra antiga pra caramba, nossa. Você vai ver uma palestra que eu estou dando junto com ele. Naquela época eu estava mais bonitinho, né? Lógico, né? E procura aí no YouTube Roberto Beletati, põe lá um velho que vocês vão encontrar o Petrúcio também dando a palestra junto. E no dia de hoje, então, a minha missão aqui é passar um pouco dessa experiência, desses 45 anos, mexendo com o problema do alcoolismo. E por incrível que pareça, eu nunca vi ninguém chegar aqui na frente e falar: o álcool me ajudou, o álcool fez eu ganhar mais dinheiro, o álcool fez eu arrumar emprego, né? São só notícias ruins, notícias drásticas, não é verdade? Né? Então, nunca eu vi nada de bom com relação às bebidas alcoólicas. Parar de beber é muito difícil. Quem está aqui, né? Um exemplo, você mereceria uma estátua de ouro com o seu peso. Porque parar de beber é muito difícil. O nosso índice de recuperação pode ser 1%, 2%, né, Toninho? 1%. De cada 1.000. E 1.000 que entra, né, no Instituto, fora os que não entram. Né? Então, parar de beber é muito difícil. Por isso, a importância da orientação e da prevenção. Eu acho que todos que estão aqui, a nossa missão a partir da data de hoje, por isso que tem que valer a pena nós estarmos juntos hoje, e vocês levarem isso para as outras pessoas, para os jovens, passar a verdade, a realidade da desgraça que é o alcoolismo no Brasil e no mundo. Eu vou, para que seja um dia dinâmico hoje, com coisas bacanas aí para vocês aprenderem,
Eu vou cronometrar o seguinte. Às 8h45, eu vou parar nos slides que eu parar, né? Porque minha aula é longa. Minha aula, se eu for dar aula aqui, vai ser 10 horas. Né? Então, a gente vai pegar os principais pontos. Então, quando for 8h45, eu vou dar uma paradinha, nós vamos passar um filme meu, falando sobre a molécula do álcool. Nós vamos passar e discutir. Depois, nós vamos passar, quando for 9h, vou passar um outro filme dando 12 dicas de como parar de beber. E essas 12 dicas são os meus 45 anos trabalhando com isso. Eu vou passar as 12 dicas aqui, já passei na semana antialcoólica e aprovaram. Né? Tem alguma coisa errada? Eu falei, não, então tá aprovado, tá bom. Né? Aí, 9h15, nós vamos dar uma paradinha e vamos abrir as perguntas e 9h30 encerramos. Beleza? Então vamos lá. Para iniciar os nossos trabalhos agora, nós vamos fazer uma viagem no nosso corpo humano. Nós vamos imaginar que a pessoa vai tomar uma pinga, ou uma cerveja, ou um vinho, porque o que importa é o álcool que está na bebida. Não existe bebida que faz mais mal ou menos mal. O que importa é o elemento, é o C2H5H, é o etanol que está lá dentro. Então, se tiver na cerveja, vai fazer mal no vinho, na pinga e assim por diante. Beleza? Então, vamos fazer essa viagem. E olha, e hoje eu estou trabalhando com o IA, né? Eu faço assim, ó. O slide muda. Mudou? Mudou! É um negócio, ó, é um negócio assim espetacular, né? A inteligência artificial hoje é tudo, né? Vamos fazer essa viagem, então, no nosso corpo humano. Na hora que eu colocar a bebida na boca, primeira coisa que vai atingir vai ser a saliva. O que nós temos que entender? Que todas as bebidas alcoólicas inibem as enzimas digestivas. Todas elas. Da boca, do estômago e do intestino. Todas as enzimas serão bloqueadas. Então, olha aí. O que nós vamos encontrar primeiro, né? Queda de 50% na pitialina. A pitialina é uma enzima que transforma o amido em maltose. Então, quando você come um pãozinho, onde é a digestão do pão? Na boca. Olha que interessante. Por isso a importância de se mastigar bem. Né? E muito importante mastigar bem. Porque a digestão do pão acontece na boca. Se a pessoa bebe, não vai ter a digestão adequada do pão. Deu para entender? E vai passar direto, vai para as fezes, vai eliminar, sem conseguir absorver os nutrientes. Esse é o maior problema. Porque se a enzima não atuar no alimento, o alimento passa e você não consegue absorver os nutrientes. E nós temos o quê? A inflamação de todas as glândulas salivares. Ainda na boca, nós vamos ter a língua. Olha que interessante. Vocês sabiam que cada parte da língua capta o sentido do gosto? Olha lá. O amargo é aqui embaixo. O azedo é nas laterais. O salgado aqui, um pouco na frente. E o doce é bem na frente. Por isso que quando você pegar o açúcar, né, colocar a língua, assim, a pontinha da língua, você já sente. Por quê? Porque é bem na pontinha da língua que você sente o doce. E o que as bebidas fazem? Inflamação dos papilos gustativos. Os papilos gustativos, eles inflamam. E aí tem aquele tal negócio, né? O alcoólatra não sente gosto. Aí ele vai, come linguiça, como é que é o negócio lá? Come coisas fortes, né? Azeitona, né? Aí ele chega para a esposa e fala, nossa, mas essa comida aqui está sem gosto. Eu não estou sentindo o gosto dessa comida. Né? Mas não está sentindo por quê? Porque as bebidas alcoólicas queimam os papilos gustativos. Bebida alcoólica é ácida. Ela queima. Queima tudo. Não vai queimar só a língua. Queima esôfago, queima estômago, queima tudo. Essa é a grande verdade. Né? Perda da gustação. É isso que acontece. Ainda na boca, nós temos o problema dos dentes.
né? E por que nós temos os problemas dos dentes? Vamos lá. As bebidas alcoólicas contêm muito açúcar. Toda bebida. A pessoa quer emagrecer bebendo. Não existe isso. Não tem como você emagrecer bebendo. Por quê? Porque a bebida tem muito açúcar, muitas calorias, muita caloria. Você tem uma ideia? 1 grama de álcool tem 7 calorias. Libera 7 calorias. Meio litro de pinga dá 3.500 calorias. Meio litro de pinga dá 3.500 calorias. Aí você vai lá no médico e fala, você só pode comer 2.000 calorias. Se for mulher, é 1.200. Meu Deus do céu. Se tomar um copinho de vinho, já foi. Já foi as calorias embora. Tá? Outro problema, os alcoólatras não escovam os dentes. Você acha que o alcoólatra vai se cuidar? Você acha? Ele não se cuida. Não se cuida, né? Que mais? Desnutrição. Todo alcoólatra é cadavérico. Ah, mas ele está corado. Não, ele não está corado. Ele está com sangue aglutinado. Depois a gente explica isso. Ah, ele está sadio. Não, ele está inchado. Ele está inchado. Esse é o grande problema. Entendeu? Então, na verdade, se você tirar um raio-x do alcoólatra, ele é cadavérico. Ele não tem absorção de nutrientes. Se você pega um alcoólatra e vai fazer um exame nele, ele não tem os nutrientes necessários. Não tem. E não visita os dentistas, porque dentista é caro, né? Ele tem dinheiro para as bebidas, mas não vai ter dinheiro para dentista. Agora a gente, continuando a nossa viagem no corpo humano, aí bebeu, né? Olha lá, entrou no esôfago. Ah, meu Deus do céu, aí que entra o problema. Deus é tão perfeito, fez esse negócio muito perfeitinho. Que nem o nosso estômago, ele é revestido com uma mucosa que segura o ácido clorídrico. Quando nós comemos, nós produzimos o ácido clorídrico. Se eu pingar aqui o ácido clorídrico, ele vai fazer um buraco aqui, ó. Mas o nosso estômago, ele é revestido com ácido clorídrico, né? Só que o esôfago não. Esse é o problema. O esôfago não tem proteção. E aí acontece um monte de problema. Tá? Um monte de problema. Então, uma das coisas que a gente vai encontrar no alcoólatra são varizes esofágicas. Varizes. Que a gente tem varizes nas pernas, também tem no esôfago. E por que tem essas varizes? Porque normalmente o alcoólatra tem problema de fígado. Para gravar, hein? 2 órgãos mais afetados pelo álcool. Fígado, cérebro. Para vocês gravar. Esses são os mais afetados. Fígado, que vai combater, a gente vai falar sobre isso. Vai queimar o álcool. E o cérebro, que os neurônios morrem muito fácil na presença de álcool. Eles são muito frágeis e na presença do álcool eles morrem. Esses 2 órgãos são os mais afetados. Com o fígado ruim, ele fica duro, enrijecido, não passa o plasma, e aí a pessoa fica com aquela barriguinha que já é o começo da cirrose. Retenção de plasma na caixa abdominal. Essa retenção de plasma faz com que essa bexiga seja puxada para baixo. Isso cria varizes. E o que acontece na ruptura da varizes? A pessoa se romper, começa a colocar sangue vivo pela boca. É normal alcoólatras colocarem sangue vivo pela boca, pela ruptura das varizes esofágicas. Tá? E, além disso, temos o refluxo gastroesofágico. Porque o piloro aqui, esse chamado piloro esofágico que fica aqui, ele não consegue segurar. Se fabrica muito ácido clorídrico, o ácido clorídrico volta, esôfago não tem proteção. Alguém aqui tem esofagite, né? Tem queimação. Todo mundo aqui já sentiu queimação, né? O que é queimação? É o ácido clorídrico que subiu na sua boca. Só que ele subiu pelo esôfago. Esôfago e boca não tem proteção.
queima. E se não curar, dá uma úlcera no esôfago. Porque ele é um ácido muito forte. Esse é o grande problema. Esofagite, como eu já falei. Esofagite é uma doença que dá em alcoólatras, onde os pilórios não funcionam mais. Câncer no esôfago, se não cuidar. Então, tudo aquilo lá era do esôfago. Tá? Agora a gente desceu, chegou no estômago. Nós estamos fazendo uma viagem, ó. Estamos viajando. Chegou no estômago agora. Olha lá. E o estômago tem um revestimento. Para aguentar o álcool, ele tem um revestimento. Só que é o seguinte, olha que coisa interessante. Nós produzimos por dia, uma pessoa normal, 0,5 litro de ácido clorídrico por dia. 0,5 litro, pessoa normal. A pessoa que bebe pode ir para 1,5 litro. Olha que coisa interessante. O nosso estômago não tem olhos. Quando você bebe, ele pensa que é comida e joga ácido clorídrico. Vou dar uma dica para vocês. A única vez que o seu organismo não vai jogar ácido clorídrico é quando você toma água, que o pH tende a 0. Olha que interessante isso. Por isso que a recomendação é tomar água. Se tomar suco, vai jogar ácido clorídrico e vai engordar também. E se tomar Coca-Cola, piorou. Aí que entortou mesmo. Então a dica é a água. Olha que legal. A água não faz jogar o ácido clorídrico. Mas qualquer outro elemento vai jogar ácido clorídrico. E aí, 1,5 litro vai começar a dar problema. Vai. Olha lá. Aumentou o ácido, HCl. Começa a dar uma inflamação aqui na mucosa. Começa a inflamar um pontinho. Começa a inflamar. Depois, gastrite. Depois, úlcera. Mas esse meu IA funciona perfeitamente, né? Vocês viram, né? E eu não estou apertando nada, hein? Negócio fantástico. Né? E vai dar úlcera. E além de tudo isso, inibição da pepsina. Pepsina também é uma enzima que vai transformar proteína em aminoácido. Então, quando você come carne, aonde vai ser a digestão da carne? No estômago. Aí o desgraçado vai para uma festa, enche a cara no churrasco, come carne pra caramba, e aí ele coloca tudo para fora. Aí ele coloca a culpa na azeitona. A azeitona que foi culpada. Entendeu? A azeitona que é culpada de tudo. Mas por que ele colocou para fora? Porque o organismo é inteligente. Conforme ele viu que não ia conseguir queimar as proteínas da carne, porque não tinha enzima suficiente pela presença do álcool, o organismo põe para fora, porque senão ele morre. Se ele não colocar para fora, ele vai morrer. Então é uma defesa do organismo colocar para fora. Beleza? Estão pegando aí? Vamos continuar a viagem? Continuando a nossa viagem ao centro do corpo humano. Vamos lá! Vamos agora falar do nosso fígado. O fígado é um órgão fantástico. É de um vermelhinho meio escurinho, né? Um órgão fantástico. Ele não dói, ele não reclama. É um órgão fantástico. Só uma dica, o dia que doer reclamar, já vê como é que está sua papelada lá no cemitério? Viu? Quem que vai ter que tirar para você entrar no lugar? Já vai... Vai agilizando o negócio, as propriedades que você tem que passar para os filhos, como é que é, já vai preparando a documentação, porque ele não reclama. É um órgão fantástico. Oi, Devon, você está aí, Devon? Oi, Devon, não tinha visto você. Obrigado, hein, pela presença. E aí o que acontece? O fígado não reclama, mas quando reclamar é tarde demais. E fígado não tem muita recuperação.
Né? Câncer de fígado terrível. Não tem como voltar para trás. Entendeu? Então, é um órgão que você tem que cuidar muito bem dele. Agora, por que... Olha só, vamos passar isso aqui. Ó. Ok. Você tem aqui o fígado normal. Bebeu? Aqui, ó. Bebeu. Deu uma gordura no fígado. O álcool, todos os álcools. Quando eu falo álcool, é cerveja, é pinga, é vinho, é tudo. Tudo que contém álcool. Tudo. Ok? É tudo. A primeira coisa que vai acontecer é gordura no fígado. Aliás, você pega no YouTube hoje, como tirar gordura do fígado, só dá isso, né? só dá essas dicas aí, né? Gordura no fígado e tal. E a gordura no fígado, ela acontece porque o fígado, ele metaboliza o álcool. Quem vai quebrar a molécula do álcool é o fígado. Quem faz o serviço mesmo é o fígado. Tá? E numa dessa daí, acaba acumulando gordura. E essa gordura, se a pessoa parar de beber, volta ao normal. Ó, gordura no fígado tem cura. Beleza? Gordura no fígado tem cura. Agora, hepatite alcoólica não tem cura. Cirrose, então, nem pensar. Ah, mas a pessoa tem cirrose. O que ela tem que fazer? Parar de beber hoje. Agora, imediatamente. Para quê? Para durar mais 2, 3, 4 anos. Essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. Por isso a importância desse nosso trabalho na orientação e prevenção. Esse é o nosso trabalho. Você tem que se prevenir antes de. Depois de, não funciona. Depois de, já era. Depois de, já era. É muito interessante que a nossa professora de psicologia, né, ela foi lá com o marido dela. E eles tinham ido fazer um exame e deu os dois com o fígado com gordura. Os dois. A doutora Alessandra. Eu vou falar o nome dela, porque ela fala. A nossa professora lá de psicologia. Ela foi lá com o marido lá, né? E aí eu estava dando essa palestra. Isso já faz acho que uns 2, 3 anos atrás. Eu estava dando a palestra. Aí eles escutaram a palestra, não falaram nada. Aí eu me encontrei, depois ela foi dar esse último curso, falou assim, ela e o marido dela estavam lá, falou assim, eu quero fazer um depoimento. Depois da sua palestra, nós não bebemos mais. E você acredita que o nosso fígado voltou ao normal? Nós estávamos tomando, porque eles mudaram uma chácara, para ter uma vida melhor, e todo dia à tarde, 5 horas da tarde, eles acostumaram a tomar vinho. Olha que interessante. Eles tomavam vinho. Todo dia à tarde, os dois tomavam vinho. Só de tomar vinho à tarde, aumentou a gordura no fígado. Olha que interessante. Essa minha palestra, tem que deixar claro aqui, não é para alcoólatra, é para todos nós. Essa palestra aqui não é... Quer dizer, tem gente que fala assim, eu vou dar uma palestra de alcoolismo. A pessoa fala, né? A pessoa fala lá, mas eu não sou alcoólatra. Mas eu não dou palestra para alcoólatra. Alcoólatra não vai deixar... Alcoólatra em atividade não vai deixar eu dar palestra. Entendeu? A palestra é dada para as pessoas se orientar e se prevenir. Porque você pode não ser alcoólatra hoje, amanhã você pode ser. Lembrando que alcoólatra é a pessoa que tem adoração pelo álcool. É a tradução do alcoólatra, né? A pessoa que tem adoração pelo álcool. Isso é o alcoólatra. Porém, o mal fará para todos que fizerem uso da bebida. É isso que tem que deixar claro na palestra de hoje. Se você bebe, a bebida vai te fazer mal. Independente se você é ou não um alcoólatra. No fim, só o fato de você beber já está fazendo mal. Não precisa ter a doença. Entendeu, Toninho? É isso que tem que deixar claro. É isso que as pessoas têm que entender. Tá? Agora, outra dica muito interessante. Desculpa, meu IA tem que funcionar. Funcionou. Vamos lá. Problemas. Hipoglicemia, queda de açúcar no sangue, necrose, células do fígado mortas. Isso é necrose. Gordura no fígado, cirrose e hepatite alcoólica. São as doenças causadas.
Agora eu vou dar uma dica espetacular. Há 2 semanas, viu, Edeval? 2 semanas, eu vim almoçar aí no shopping com a minha namorada, estou voltando, uma blitz, na porta do condomínio. E não dava nem para você ir para a esquerda nem para a direita, porque os caras, tinha uns 10 carros de polícia, estão com blitz. Chegou para mim, boa tarde, tinha acabado de almoçar, boa tarde, tudo bem, tudo bem. Posso fazer o teste básico? O senhor bebeu? Eu falei, não bebi. Posso fazer o teste? Sim, por favor. Fez o teste? Não, tá, beleza, maravilha. Eu trabalho com isso, meu cidadão. Eu já aproveitei, já dei até meu cartão de IFL para ele. Já aproveitei, já fiz o serviço completo. Ainda parabenizei ele. E olha que coisa que eu vou passar para vocês. Presta atenção, hein? O cara tomou uma latinha de cerveja. Tomou uma latinha de cerveja. Vai fazer o teste? Vai pegar. Se pegar hoje, como diz lá o doutor Rogério Dalva, R$4.000 de multa, carteira apreendida e processo criminal andando em paralelo. E pode perder a carta por 1 ano. Beleza? É brincadeira? E eles querem agora, tá aí para ser aprovado, aumentar essa multa de 4.000, eles querem mandar para 30.000, hein? Então, eu andei lendo isso daí, estou querendo aumentar. Se você tomar uma latinha de cerveja, você vai ter que ficar 1 hora lá no restaurante esperando. Por que 1 hora? Porque 1 hora é o tempo que seu fígado leva para metabolizar o álcool de uma latinha de cerveja. É 1 hora. Ah, mas eu sou forte? Não pode ser forte. É 1 hora. Ah, eu vou tomar 2 latinhas de cerveja? É 2 horas. Eu vou tomar 3 latinhas de cerveja? É 3 horas. Ah, mas eu tomo pinga. Então, se você tomar pinga, pior ainda. Porque 1 dose é 1 hora. Ah, mas eu tomo vinho? Vinho também. Lascou. Metade de um copo de vinho, 1 hora. O fígado, ele tem uma capacidade, é uma fábrica de metabolizar o álcool. Quem come o álcool é o fígado, meu. Depois vou passar um filme falando específico sobre a molécula do álcool. Vou passar um filme explicando isso para vocês. Tá? Mas eu queria dizer vocês saberem isso aqui, ó. Metabolizar 1 dose por hora, aproximadamente 1 lata de cerveja, ou 1 taça de vinho, ou 1 dose pequena de destilado. Gravou, então bebeu, não quer ser pego na blitz. É 1 hora, não tem acordo. Vamos lá. Continuando. Roberto, você consegue... Coloca o mouse aqui, ó. É um filme. Vamos ver se vai passar. Aí, coloca ele aqui, ó. Coloca aqui, ó. Aqui. Vamos ver. Clica aí. Aí. Olha lá. Esse é um paciente com cirrose alcoólica. Você vai ver que já tem umas marcas de punção. Não posso sair daqui. Tem umas marcas já de punção para retirar o excesso de plasma que está retido na caixa abdominal. Ok? Olha lá. Ele já tem, já. Esse paciente, eu acredito que ele deve estar tirando já toda semana. Toda semana ele já está tirando. Tem que tirar. Se não tirar, ele vai morrer. Por quê? A pressão vai ser tão grande no coração que vai fazer o coração parar. O coração vai parar. Porque a barriga vai crescendo tanto, que o coração acaba sendo exprimido e o coração vai parar. Por isso que tem que tirar. Só que o organismo, ele é safado, ele acostuma. Olha o nosso presidente aí. Ô, presidente. Senta aqui, presidente. É o nosso querido Carlos dos Anjos. Tá? Aí ele vai tirar, só que o organismo vai viciar. Ele vai ter que tirar toda semana, até a morte. E o tempo dele de vida está pequeno. Isso aqui não tem cura, hein? Isso aqui não tem como reverter. Vamos para outra. Muito bem. Vamos falar agora do pâncreas. O pâncreas, ninguém dá bola para ele, né? Ninguém dá muita bola para o pâncreas, né? O pâncreas fabrica 13 tipos de enzimas diferentes, enzimas digestivas. 13! O pâncreas é um órgão maravilhoso. E o pior de tudo, né?
O álcool não combina com insulina. Uma dica importante para quem está aqui, para quem é alcoólatra, para quem vai querer ajudar, para quem vai atender pessoas, né? Alcoólatras que têm diabetes não pode beber. Se beber, vai morrer. Vou falar de novo. A pessoa tem diabetes, faz uso de insulina, toma uma cachaça, ele entra em coma alcoólico, na hora. Por quê? Porque o álcool potencializa a insulina. Queima mais do que deveria. O álcool potencializa a insulina. Quantos casos a gente não tem da pessoa é diabética, faz uso da insulina, vai para o barzinho, bebe, pega o carro, desmaia no carro, ou na moto, pior ainda, e tem um acidente grave. Por quê? Porque não combina. Diabéticos que fazem uso de insulina não podem beber. Se beber, vai morrer. Ponto. Diabetes mellitus e pancreatite. Tá? Continuando a nossa viagem no corpo humano, vamos agora para o nosso sistema circulatório. Vamos falar do nosso sangue. Vamos apresentar aqui o sangue para vocês. Está aqui o nosso sangue. Aí a pessoa fala assim, eu bebo porque o sangue fica solto, né? Como é que é? Afina o sangue. Mas quem foi o idiota que falou um negócio desse? Quem foi que falou um negócio desse? Na verdade, quando você bebe, é como se você pegasse um tubo de cola e injetasse na sua veia. As hemácias ficam pegajosas. O álcool tem a capacidade, porque a hemácia não tem membrana. Células vermelhas do sangue, hemácia, não tem membrana. Aí elas ficam muito grudentas. Imagine, nós somos tudo hemácia aqui. Vamos supor que nós somos tudo hemácia. Aí nós somos tudo hemácia. Aí o nosso dono resolveu beber. E aqui é uma artéria. Aí conforme invade aqui, vocês três aqui que estão grudadinhos, já não conseguem soltar do outro. Gruda. A hemácia gruda uma na outra. E o pior, isso causa o quê? Uma obstrução arterial. E aí não leva oxigênio para as partes do organismo. Vai acabar não levando oxigênio para quem? Para o neurônio. E o neurônio, se ficar no máximo 3 minutos sem oxigênio, ele morre e não vai se recuperar. Esse é o grande problema que causa o álcool no cérebro. Pegaram aí? Muito bem. Aí vamos falar um pouquinho, vamos lá. No sangue, plaquetas. Para que serve a plaqueta? Me ajudem aí. Coagulação, muito bem, acertaram. Olha só, vocês estão... Coagulação. Bebeu, problema de coagulação. Fez um corte, em 2 dias está bonitinho. Bebeu, encheu a cara, fez um corte, 1 semana, 2 semanas, infecção, daí por diante. Olha que interessante isso. O que mais? Hemácias, vive menos dias. Uma hemácia vive só 90 dias. Se é um alcoólatra bebendo, vive só 60 dias. Cai o número de dias que ela vive. Olha isso. E quem fabrica isso é a medula. Olha só, eu fico imaginando, eu vou fazer um desabafo para vocês. A vida está fácil ou está difícil? Está difícil? Também acho. Está difícil. E um alcoólatra? É mais fácil ou mais difícil? Pior ainda, né? Para ele não, porque ele não vê nada, não enxerga nada, né? Está em Nárnia, né? Não é verdade? Não, o que eu queria desabafar é o seguinte, a vida já está tão difícil para quem não bebe, quem tem uma vida saudável. Imagine quem está bebendo. Não é verdade? Imagina a situação. Imagine a degradação disso. Hoje, você estava escutando o rádio, 80% das famílias estão com problemas financeiros. Sabe, né?
Você pode ter certeza que a grande maioria é joguinho e cachaça. É joguinho e cachaça. Está acabando com a gente. Joguinho e cachaça está acabando com a gente. Essa é a verdade. Queda do leucócito. O que fazem os leucócitos? Defesa. Muito bem. Pegou uma gripe, pegou um vírus, pegou um negócio, quem vai lá atacar? Leucócito. Com álcool, queda no número de leucócito. Né? Problema, mas eu tomo uma com limão, a gripe. Você sabia que a bebida alcoólica destrói a vitamina C? Se você pegar um microscópio e jogar uma gota de álcool na vitamina C, destrói. O álcool acaba com a vitamina C. Aí o cara fala que toma uma para curar a gripe. Ele nem sente, né? Aliás, o alcoólatra não sente nada, né? Ele não sente os pés, não sente a cabeça, não sente as mãos, ele não sente nada. Né? Muito bem. E a aglutinação das hemácias que eu falei. Dizem que todo alcoólatra tem um enorme coração, não é verdade? E ele tem mesmo. E por que ele tem mesmo? Porque ele está com fígado com problema, pâncreas com problema, cérebro com problema, intestino com problema, circulação, os pés inchados, mão inchada, né? Então ele tem que ter um grande coração mesmo, para poder fazer o serviço. Mas todo alcoólatra, no fundo, é boa gente. Pode perceber. A personalidade do alcoólatra, no fundo, ele é boa gente. Não é no fundo enterrado, não. É no fundo... Não é por aí, não, pelo amor de Deus. Mas todo alcoólatra é boa gente, é de bom coração. Né? E por que ele tem um grande coração? Distúrbio no ritmo cardíaco. Aquela palpitação, né? O álcool causa esse distúrbio no ritmo cardíaco. Aumento das cavidades cardíacas. Como o corpo está debilitado, ele tem que trabalhar mais. Trabalhando mais, ele aumenta. Só que quando ele aumenta de tamanho, ele diminui a paredinha. Então, é que você sabe uma bexiga? Bexiguinha, que você pega lá, tem a paredinha assim. Na hora que você incha, ela vai ficando com a parede fina. O coração é igualzinho. Você aumentou ele, diminuiu a parede. É isso que vai acontecer. Vocês sabiam? Vou contar um segredo para vocês. Se você pegar uma célula do coração e colocar no microscópio, você sabia que ela pulsa sozinha? Como é a natureza, né? Ela pulsa sozinha, assim, ó. Tchum, 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 tchum. E ela sabe exatamente os átrios e os ventrículos trabalham certinho. Cada uma parece que conversa. Vamos bater agora, vamos bater agora. Uma combina com a outra, né? E elas batem certinho, individualmente. Negócio fantástico, né? O que é a natureza, né? Hipertrofia do miocárdio, aquilo lá, né? Aumentou, diminuiu o tamanho, e aí o que vai dar? Infarto do miocárdio, é óbvio. Qual é hoje a doença que mais mata as pessoas? Coração, muito bem, doenças ligadas ao coração, a doença que mais mata. Mas o álcool está interligado, né? Segunda doença que mais mata? O mal do século? Câncer. Muito bem. Câncer é a segunda coisa que mais mata. E quero agora quem vai descobrir a terceira causa de morte. Qual é a terceira? Alcoolismo. Olha aí, o alcoolismo está em terceiro lugar. Só que o alcoolismo está ligado no câncer, porque as bebidas alcoólicas são cancerígenas, e também está ligado no coração, que prejudica o coração. Beleza? Mais um slide aí, antes de eu passar o primeiro filme. Espera aí. E taquicardia, né? Aquela batidinha, aquele sambinha, já começa a não tocar direito. Tá? Hipertensão. Esse também é um problema. Nós temos um grupo, né, Edeval? Lá, a maioria lá é tudo hipertenso, né? Nós tivemos uma palestra recentemente, né, sobre hipertensão.
Nossa Senhora. Era mais da metade, né? Mais da metade do nosso grupo. O nosso grupo já é um grupo de mais de 50 anos. Já tudo hipertenso, né? E aí o que acontece? A ligação entre consumo de álcool e a pressão sanguínea. Fumo e álcool, para quem tem colesterol alto, pode ser graves fatores de risco. Álcool e cigarro aumentam o colesterol de forma acentuosa. E excesso de colesterol pode produzir entupimento das artérias e favorecer a hipertensão arterial e o infarto do miocárdio. Tá? Eu vou passar um filme agora, para vocês não cansar um pouco, para mudar um pouquinho, né? Tá? Paramos aí na hipertensão. Eu vou passar um filme agora falando sobre a molécula do álcool. O que é isso? Por que acontece tudo isso no organismo? Então, você tem que assistir isso para poder entender por que acontece tudo isso, tá? Vou pedir uma licencinha lá só para passá-la. Aí eu vou ter que sair aqui. Ele já tá. Esse aqui, ó. Depois das 9, se você quiser me ajudar. Aí eu. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o interessado em novidades. Assim eu descanso. Prevenção, orientação, alcoolismo e outras drogas. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema diferente. Né? Hoje nós vamos falar sobre a molécula do álcool e suas consequências no organismo humano. Né? Por que essa molécula do álcool, que está aí no vinho, que está na pinga, né? Que está na cerveja, o que essa molécula faz com você, não é verdade? Vamos ver então algumas coisas? Vamos lá. Olha aí, pessoal. Essa daqui é a molécula. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Essa daqui é a molécula do álcool, né? Que na verdade, né, nós chamamos de etanol. Essa é o etanol. E na verdade, né, na natureza existem outros tipos de álcool. Então vamos entender o etanol. Et2. Olha aí. 2 átomos de carbono, né? Então, ligação simples. Vamos ter aí 5 átomos de hidrogênio interligados. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 aqui atrás. E uma hidroxila. Olha aqui, isso aqui é uma hidroxila OH, que dá a caracterização O do álcool. Então, tudo hidroxila. O, uma molécula de oxigênio de hidrogênio interligada dá a caracterização do álcool. Ou álcool etílico. Agora, se tivesse só um átomo de carbono, seria metanol. 3 propanol, butanol, propanol, hexanol, heptanol, propanol, decanol, octanol, nonanol e decanol. Né? Os tipos de álcool. Mas o que nos interessa é somente um. É o etanol. É esse que nos interessa a fazer esse estudo. Para você gravar, né? Molécula do álcool, C2H5. Olha, então está aí a molécula do álcool. Tá? Agora, vamos lá. O álcool, qual é o problema do álcool? Porque ele entra dentro das suas células. A molécula ela é pequena, ela é solúvel em água, ela entra em todos os teus órgãos. Todos. E atinge principalmente quem? O cérebro e o fígado, que infelizmente são os órgãos mais afetados pela ação do álcool. E por isso nós vamos ter o quê? Inúmeras doenças. Então, para ir o álcool, ele penetra pela membrana citoplasmática e entra dentro da sua célula. E aí vai fazer inúmeros estragos, não é verdade? Vamos lá, vamos entender esse metabolismo do álcool. O metabolismo do álcool ocorre 90% corre no seu fígado. É o fígado que metaboliza o álcool. 90%. Tá?
E a absorção é rápida. 30% já absorve nas próprias paredes estomacal. E aí, o que o fígado faz? O fígado ele tem uma enzima chamada álcool desidrogenase. Essa enzima ela vai atuar aqui no etanol, né? Vai agir aqui no etanol. Vai transformar o etanol em acetaldeído. Olha aí, acetaldeído. Depois vai transformar em acetal. Tá? Qual que é o grande problema? Vou explicar para vocês. Sabe qual é o problema? É que o acetaldeído ele é muito mais tóxico que o álcool. E quando ele é transformado em acetaldeído no fígado, aí sim causa problemas nas células, principalmente nas células hepáticas. Porque acetaldeído ele é muito tóxico, muito tóxico. E o produto final qual será? Água, gastador, energia e uma grama de álcool com 7 calorias, meus queridos, 7 calorias. Por isso que muitos bebem, e aí, e o que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque o álcool age como se fosse um alimento. Né? Esse é o grande problema. Ele age como se fosse um alimento. Né? Esse é o grande problema. Então vocês viram aí, né? Vamos lá de novo. O álcool, né? O álcool, esse metabolismo ocorre no seu fígado. Existe essa enzima desidrogenase que vai transformar então o etanol, que é o que nós estamos estudando, vai transformar o etanol em acetaldeído, ok? Em acetaldeído e depois em acetato, tá? Muito bem, meus queridos. E eu queria dizer para vocês muito obrigado por ter hoje. Espero ter contribuído com algum esclarecimento para vocês e dizer que fico muito feliz em fazer esse trabalho e tentar ajudar muitas pessoas aí que fazem o álcool prejudica. E não existe moderação, tá? Não existe moderação. E outra coisa, álcool faz mal até em pequenas quantidades. Meus queridos, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Cansou esse cara aí, né? É a vantagem que eu descanso um pouquinho, né? Essa é a vantagem. Muito legal. E a molécula, vocês viram aí. Por que o álcool causa 350 doenças? Porque é uma molécula muito simples. E tudo na natureza que dá grandes problemas é o simples. É o C2H5OH. Por ser uma molécula muito simples, ele entra em todos os seus... Ele só não vai entrar na unha, e no cabelo, e na pele externa, que são células mortas. No restante, ele vai invadir todo o seu organismo. Se você pegar uma pontinha do seu dedo, tirar uma gotinha de sangue e analisar a quantidade de álcool, se você for no dedão do pé, pegar a gotinha de álcool e colocar, vai ser a mesma coisa. Ele passa em tudo. É impressionante. Né? E a membrana citoplasmática da célula não consegue segurar. E a gente poderia até ir um pouco mais além. Né? E também a mãe grávida, a placenta também não segura. A placenta também não segura. Então, se a mãe bebe, o feto bebe junto com ela. Só tem um problema, o feto vai beber 10 vezes mais. 10 vezes mais. Por quê? Uma mãe pesa 50 quilos, 60 quilos, 70 quilos. O feto é 200 gramas, é 300 gramas. Então, na verdade, a proporção é 10 para 1 no mínimo. Dizem que uma dose de pinga mata 10 mil neurônios. No feto, vai matar 100 mil neurônios. Mães grávidas jamais podem beber. Não podem beber. Se beber, o nenê vai nascer imperfeito. Ele pode nascer imperfeito na parte psicológica, parte mental, mas ele também pode nascer imperfeito fisicamente. Se a quantidade de álcool que ela bebeu foi muito grande, provavelmente ele não vai nascer vivo.
Se nascer vivo, ele vai nascer com uma doença chamada FES. FES, Fecal Alcohol Syndrome. Essa doença, ela sempre existiu na natureza. É engraçado, ela sempre existiu. Só que os médicos não trabalhavam essa doença. Ela sempre existiu. O álcool existe na natureza há 5.000 anos antes de Cristo. Né? Pra vocês terem uma ideia. Né? Aquela bebida feita com mel lá foi inventada com 5.000 anos antes de Cristo. Então, sempre existiu. Só que agora, a parte da medicina está estudando o FES. Nos Estados Unidos tem clínicas especializadas em FES. Né? Crianças geradas através de mães que beberam durante a gravidez. Independente de ser alcoólatra ou não. Elas simplesmente beberam durante a gravidez. E essas crianças, elas nascem com a caixa craniana muito pequena, porque os neurônios morreram. Vocês vão ver, há um achatamento na face, pela situação, e são crianças que jamais serão normais. Isso não tem cura. Essas clínicas de FES é somente para trabalhar melhor o lado psicológico, para darem menos problemas, né, no decorrer da sua vida. Mas não tem como reverter. Não existe possibilidade disso. Tá? Vamos passar o outro filme? Oh, meu querido, agora você já sabe como é que é, né? É o seguinte, enquanto ele prepara o filme, eu montei um filme com 12 dicas de como parar de beber. Passei lá na semana alcoólica lá e eles aprovaram, viu, Carlos? Eles falaram que concordaram comigo, pelo menos, né? Eu vou passar essas 12 dicas e depois a gente comenta, tá bom? Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Roberto Leitado, voluntário do Instituto Fraternal de Farmacoterapia, orientação e prevenção sobre alcoolismo e overdose. E hoje eu vou passar um dos vídeos mais importantes do nosso trabalho. Hoje eu vou passar para vocês uma forma de como parar de beber. Eu vou dar 12 dicas para que você realmente pare de beber. Vamos lá? Vamos lá. Dica número 1. A família tem que dar presente. Se você é da família, você tem que dar um exemplo. Não adianta nada você chegar a uma pessoa, porque alcoolismo não tem moderação. Ou você para, ou você não para. Não existe moderação no alcoolismo. E se você é da família, você tem que dar um exemplo. Não adianta você fazer uma festa, coloca lá cerveja, vinho, em cima da mesa, aí você vai chegar para a pessoa e falar, nossa, você não pode beber? Não pode. A família, se você quer ajudar alguém a parar de beber, a família tem que dar um exemplo. Número 1. Outra coisa, conversar com esse estado. Você tem que conversar com ele. Ah, mas ele está sempre bêbado. Como é que eu faço? Né? Ele está sempre ruim, está sempre bêbado, como é que eu faço? Você, quando ele acordar, você conversa com ele. Você tem que conversar com ele quando ele não estiver fazendo uso das bebidas alcoólicas. Conversa com ele, troca uma ideia com ele. Né? Terceira dica, mostre nessa conversa que o álcool é responsável. Porque quando você fala com o alcoólico, ele não aceita. A personalidade do alcoólico, ele não aceita que ele é um dependente. Ele não aceita que ele é um problema. Entendeu? Você tem que colocar para ele. Você não tem porquê. Bem, você perdeu o seu casamento. Por que a sua esposa está fora? Né? Tem que mostrar que o álcool é responsável. E você tem que levar ele para uma entidade especializada. Você pode levar para o nosso instituto, você pode levar alcoólatras anônimos, associação contra alcoólicos. Leve ele para uma entidade especializada. E nessas entidades ele vai participar da reunião de apoio. O que é a reunião de apoio? É uma das pessoas que têm problema alcoolismo, elas dão o seu depoimento, como é que era a vida delas, como é que elas fizeram para parar de beber. Né? Então, a pessoa
você faz algum tempo que você está vivendo, você tem que fazer exames, ver os nutrientes que estão faltando, as suas vitaminas, né? Como é que está o seu organismo. Tem que fazer uma verificação, tem que passar por exames, por uma ajuda médica, isso é muito importante. Também é importante a ajuda psicológica, né? Procure um psicólogo, fale do seu problema, ele também vai orientar. Então, tudo isso que nós estamos falando vai ajudando você a ficar longe do outro, vai ajudando você a salvar o outro. Também precisa procurar uma ajuda religiosa. Todas as religiões são boas. O importante é confiar em Deus. E Deus será uma força imprescindível para que você faça. Né? Deus é bom. Você precisa disso. Então é muito importante que você tenha uma religião. Pratique ela. Isso vai te ajudar muito. Seja um voluntário, né? Participando dessa reunião de apoio, seja voluntário. É melhor você estar numa reunião de apoio do que estar no bar. Pratique a humildade. Aceite a ajuda dos companheiros. Isso é muito importante. Conscientização. Se conscientize para reconhecer que você é portador de uma influência incurável, que só se manifesta se você beber. Se você não beber, você é uma pessoa normal, como qualquer outra. Não é verdade? E para encerrar, o mais importante de tudo, não faça uso de bebidas alcoólicas. Cuidado. Não é só golinha. Um golinho é pouco, um dedão será pouco, um copão será pouco. Vai começar o organismo não a ser contaminação. E você tem que ter isso. Evitar no primeiro lugar. Os primeiros dias é difícil, o seu corpo vai se acostumando. De repente você cria o hábito de nunca mais fazer uso das bebidas alcoólicas. Valeu, pessoal. Oramos aqui, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Obrigado. E aprenda a salvar. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço. Muito bem. Gravaram direitinho aí? Opa, posso fazer já uma provinha para saber os 12 passos? Vamos recapitular? Vamos lá. É o seguinte, Carlos, eu vou confessar que isso daí eu fiz da minha cabeça. Eu não tirei isso do chat GPT, não tirei da internet, não tirei do Google, eu tirei dos meus 45 anos trabalhando no IFL. Essa é a verdade. Tá? E eu já fazia tempo que eu queria fazer isso. Que eu queria montar isso aí. Fazia tempo. Eu falei, não, vamos lá, vamos montar as dicas. Então, vou repetir as dicas. Vou repetir. A família tem que dar o exemplo. Se você tem um parente, alguém alcoólatra, você é o exemplo. É que nem minha mãe. Minha mãe é alcoólatra. Eu entrei nisso porque minha mãe é alcoólatra. Né? E ela está viva, ela está com 84 anos. Lógico que ela parou de beber. Né? E é por isso que eu estou nessa daí. Né? Há tanto tempo. Ei, mas olha, ela levou... Eu estava no IFL, ela parou de beber, deve fazer quantos anos? Ela parou de beber faz uns 20 anos. Significa que eu já estava há 25 anos lá no IFL trabalhando e ela bebendo. Não foi do dia para a noite. A única coisa que eu dei para ela foi o meu exemplo. A única coisa que eu dei para ela foi o meu exemplo. Tá? Família tem que dar. Você vai fazer uma festa. Tem um amigo nosso, vou contar um negócio. É que o Edeval sabe quem é. Mas eu não vou falar o nome. É um amigo nosso. Liga para mim. Liga para mim. Não posso falar quem é. Liga para mim e fala assim, Roberto, estou com um problema gravíssimo com meu filho. Meu filho está fazendo uso de drogas e está bebendo. Preciso da sua ajuda. Aí dei tudo lá. Vai lá no FL, faz isso, faz isso, faz isso. Falei, né? O Edeval sabe quem é. Falei. Bom, primeira festa que a gente vai fazer lá. O que o pai faz?
serve bebida para o filho. É verdade ou não é, Devaldo? Você acha que resolveu o problema? Não resolveu, só está adiando o problema. Família tem que dar o exemplo. Você tem que pegar todas as garrafas que você tem em casa e dar um fogo no ralo. O ralo vai ficar até torto, de tanta bebida que vai jogar lá. Conversar com ele, você tem que conversar com a pessoa, você tem que conversar com ela, que nem você está fazendo no seu depoimento. Tem que conversar. Escuta, como é que perdeu o emprego? Por quê? Perdeu a família? Por quê? Está com cirrose? Por quê? Quem é o causador disso? Porque o alcoólatra é esperto, né? Ele terceiriza o problema dele. Os outros é que causam problema para ele. Ele não erra. Ele está sempre certo. Ele está sempre certo. Aliás, ele só teve uma vez que ele errou. Era uma vez que ele achou que estava errado e ele estava certo também. Essa é a personalidade dele. Ele é assim. Né? Ele está sempre certo, ele que paga as contas. Vocês já tentaram conversar com um que está em uso? Você tem que conversar com ele logo de manhã. A dica que eu dou. Acordou, já bate um papo com ele. Vem cá, vamos conversar. Você está precisando de ajuda? Não estou não. Tá. Aí você tem que usar uma técnica. Olha lá, hein? Para quem gosta, hein? Carl Rogers. Os psicólogos que estão aqui presentes. Técnica de Carl Rogers, técnica não diretiva. O que é a técnica não diretiva? Não adianta você chegar para ele e falar assim, o álcool está fazendo isso. Não, ele não entende isso. Você tem que mostrar para ele o causador da situação que ele está. Então você usa essa técnica, inclusive a nossa psicóloga, a Ana lá, a Paula, inclusive ela já marcou presença no próximo curso. E ela é que faz esse trabalho para nós lá hoje. Ela que está dando aula de ensinar essa técnica não diretiva. Inclusive, ela poderia dar uma palestra aqui. Uma ideia. Poderia dar uma palestra aqui para explicar como conversar. Porque precisa de um jeito. Se você agradar, ele não te dá confiança. Se você xingar, não vai resolver também. Não é fácil. Conversar com o alcoólatra requer uma habilidade violenta. Ou então, na hora que ele chega no fundo do poço, e Deus surge naquele dia, e dá um estalo na cabeça dele, estoura um parafuso na cabeça dele e ele para de beber. Né? E até isso, precisa dessa técnica para conversar. Terceiro, e é isso daí, tem que mostrar para ele que a bebida é o causador de tudo isso. E tem que levar ele no IFL, na Associação Alcoólica, Alcoólicos Anônimos. Tem que levar ele. Ele tem que entender que ele vai trocar o boteco pelas nossas reuniões de apoio. A cura não tem remédio. Roberto, não, mas tem remédio. Eu vi na internet que tem remédio. Não tem remédio. Não, mas eu vi que funciona. Não funciona. O que faz, sabe o que o remédio faz? Ele quebra a molécula do álcool no acetaldeído. Aí ele não tem a consequência do álcool. Porém, o acetaldeído é 10 vezes mais danoso ao fígado do que o próprio etanol, que nem eu expliquei aí. Então, não tem remédio. O remédio é a sala. É a sala, e parabenizar vocês, é a sala que recupera. Não existe, que nem nós temos lá o IFL, né, galera? E tem um monte de departamento. Mas, desculpa falar, o mais importante é a reunião depois. É o departamento de vendas. Para quem tem empresa aqui, vocês vão entender. A reunião de apoio é o departamento de vendas. É o que sustenta o nosso trabalho, é a reunião de apoio. É a recuperação. Porque não tem remédio. Não adianta. E ele participar da reunião de apoio. Porque quando ele participa, ele se conscientiza. É a única forma. A ajuda médica é importante, porque todo alcoólatra é debilitado. Então ele precisa de vitaminas, fazer exame, ver o que precisa.
alimentação, tá? Fígado está com problema, tem que cortar gordura, já não consegue mais queimar gordura. Então ele tem que ter uma avaliação médica, é importante. Tem que ter uma ajuda psicológica, precisa de orientação psicológica. É importantíssimo. Entendeu? Não é uma coisa. É esse nosso quadro que eu estou passando, essas 12 dicas, porque não adianta fazer uma coisa só. Tem que fazer as 12. Se fizer as 12, certinha, vai resolver. Mas tem que fazer as 12. E procurar uma ajuda religiosa, seja ela qual for. Deus. Pede ajuda para Deus, Deus ajuda, Deus é tudo. Deus é tudo, que nem nós estamos aqui. Olha que dia, para mim, ó, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu faço isso aqui há muito tempo. Mas nem o jogo do Palmeiras me tira de um trabalho desse. Tudo bem que é 9h30. Não, mas vou falar sério. Vai dar tempo. Irmão, olha, esse núcleo, para mim, é a coisa mais... Para mim, para o Edevaldo. Edevaldo, você está quantos minutos daqui, Edevaldo? Quantos minutos daqui? Não. A sua casa daqui dá quanto? 3 minutos? 5 minutos. Eu estou a 7. Moro aqui no Parque dos Príncipes. Estou a 7 minutos. Isso aqui é maravilhoso. Agora, desculpa, Carlão, ir lá no centro, fui lá, levei 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. Eu fiquei 4 horas no carro. Meu Deus, hoje eu levei 10 minutos para vir, 5 para voltar. Meu Deus do céu, não vai dar para assistir o Palmeiras. Mas vou falar sério. Falando sério agora. Nada tiraria o prazer de estar aqui hoje com vocês e agradecer ao Dalton. Por quê? Você queria estar numa viagem internacional? Não, eu queria estar aqui. Olha, aqui, agora, fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Eu juro por Deus. Eu juro pelo meu filho que eu estou falando. Porque isso aqui é a realidade. Isso aqui é a realidade. Televisão, a vida que a gente... Pelo amor de Deus. É só coisa ruim. Pelo amor de Deus. Então, e recuperação, você que não recupera uma pessoa, você não recupera a pessoa. Você recupera a família. Porque quem sofre é a família. O alcoólatra não está nem aí. Ele já não sabe nem o que ele está fazendo. Ele não tem consciência. Ele precisa ser voluntário da entidade. Precisa ser voluntário. Ele precisa se sentir importante. Tem que dar trabalho para as pessoas. As pessoas precisam se sentir importantes. Porque quando ela faz um trabalho e se sente importante, ela não vai no boteco beber. Olha que interessante isso. Ela vem para a reunião, ela participa de uma reunião, mas depois você tem que dar trabalho para ela. Que não é o Toninho. Toninho tem trabalho para caramba, né, Toninho? Todo dia tem reunião. Não sei como é que ele aguenta, sinceramente. O lugar no céu tá lá. Aí, quarta-feira aqui. Aí tem o bazar. Pelo amor de Deus. Parabéns. Parabéns. Você é um exemplo, um orgulho para todos nós. Agora, você acha que ele vai beber? Mas, pelo amor, não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo dele pensar em beber, porque não tem tempo. Ele trabalha, se sente importante. Nós, seres humanos, precisamos nos sentir importantes. Sentir que a gente faz parte de um propósito. Sabe? Praticar humildade e aceitar a ajuda dos companheiros. A pessoa, quando para de beber, até ela parar de beber, ela não aceita. Mas depois que ela para, ela aceita. O calor humano é importante para ela. Muito importante. Se conscientizar para reconhecer que é portador de uma doença incurável. Calão, outro dia não, uns anos atrás aí, não sei se você acompanhou, apareceu uma pessoa lá querendo vender um livro, Como Parar de Beber. Eu quase taquei fogo nesse cara. Porque, isso é um crime. É um crime. O cara vai vender livro pra caramba. Só que ele está vendendo uma inverdade. Ele está vendendo uma fake news. Não tem como parar de beber.
aprenda a beber moderadamente. Isso não existe. Você sabe qual é o grande problema do IFL? Eu estou lá hoje como responsável pelos cursos do IFL. Estou lá hoje não, já uns 10, sei lá quantos anos o Calão voltou, uns 10 anos lá, sei lá. Mais, sei lá quantos anos. E a grande dificuldade é a gente levar um professor para lá que fale a nossa linguagem. Mas uma vez eu chamei um médico lá para dar uma palestra, e ele chegou lá e a pessoa deu uma palestra e tal, aí a pessoa perguntou para ele, mas doutor, eu posso beber moderadamente? Ele falou, pode, não tem problema nenhum. Ele acabou comigo, acabou com o instituto, ele acabou com tudo. É a mesma coisa que uma pessoa entrar numa empresa e falar assim, eu posso roubar? Ah, você pode roubar só um pouquinho. Você entra numa empresa, pode roubar? Pode. Que departamento você vai trabalhar? Financeiro, porra. Um pouquinho você pode. Entendeu? Não existe isso, gente. Não tem como. Aí, acabou. Entendeu, Toninho? Eu fiquei vermelho, roxo, não sabia o que fazer na hora. Porque não pode levar um professor para lá sem antes saber assistir a palestra, a convicção, como é que a pessoa fala, como é, como é que não é. Entendeu? Senão ela acaba com nós em 2 segundos. 2 segundos, acaba com todo o trabalho que é feito. Acaba com tudo. E, para encerrar, evitar o primeiro gole. Se você evita o primeiro gole, lá tem o cartaz, né? Interessante, né? O pessoal fica naquele cartaz. Né? O cartaz é maravilhoso. Né? O cartaz é tudo. Evite o primeiro gole. Se você evitar o primeiro gole, você não vai ter o segundo, não vai ter o terceiro. E essa nossa palestra serve para outras drogas também. Se você quer trocar o álcool pelas outras drogas, é a mesma coisa. É igualzinho. Evite o primeiro trago, né? E assim por diante. É igualzinho. Serve para tudo. Tá? Perguntas? Secretário, você falou da sua mãe, eu achei interessante que você colocou a frase dessa seguinte forma. A minha mãe é uma alcoólatra. Você não colocou a minha mãe era uma alcoólatra. Vai ficar bem frisado que essa doença é para toda a vida. Uma vez alcoólatra, você sempre será um alcoólatra. Muito bem. Então, pegando esse gancho, né? É o seguinte: alcoolismo é uma doença incurável e que não tem moderação. Só que ela só se manifesta a partir do momento que você bebe. Olha que doença maravilhosa. Olha aqui, ó, o Toninho, ele está quietinho aí, ó, que beleza aí. E ele é alcoólatra, sabia? Você também está aí, que maravilha, né? Nem parece que tem a doença. Por quê? Porque não bebeu. Agora, dá 1 litro de cachaça para ele, para você ver. Só um copo, acabou. Acabou com a vida dele, acabou com a família, acabou com todos nós que estamos aqui. Acabou com tudo. É uma doença que se manifesta a partir do momento que você bebe. Não bebeu? Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Essa é a verdade. Você falou aí de aceitação. Bom, tempo que a gente está junto aí já falando. Mas eu acho que o grande barato da vida é a aceitação. É você olhar no espelho e falar, esse cara sou eu amo esse cara desse jeito. Aceitação não é só para o alcoolismo. Aceitação é para a vida. Verdade. Para a pessoa ser mais feliz, para a pessoa ser mais completa. Verdade. Não adianta eu querer ter 60 quilos se eu tenho 88. Esse é o Toninho, é assim que eu me amo. Verdade. E a partir do momento que eu me aceitei, eu era um alcoólatra, impotente para o álcool, eu comecei a curar a minha doença. Você falou de aceitação, foi maravilhoso. Vou pegar um gancho. Uma vez eu estava fazendo uma palestra. Estava assistindo uma palestra, tinha 500 pessoas na palestra. E aí o palestrante perguntou,
Me fala a característica número 1 para o sucesso de uma pessoa em sua vida. Número 1. Alguém arrisca aí? Vai lá. Alguém quer arriscar? Alguém arrisca? Vocês vão acreditar. Dos 500, ninguém acertou, tá? Eu acho que é verdadeiro. Ser verdadeiro. Vai ter um nome para isso. Porque essa nossa palestra não é só sobre o alcoolismo, não é para a sua vida também. E é o seguinte, fator número 1 de você ter sucesso na sua vida, de você ser feliz, é autoestima. Autoestima é o número 1, porque as pessoas que se amam, como o Toninho disse, ela também é capaz de amar os outros. Porque quem não se ama, é difícil de amar os outros. Quem se ama, ama os outros. E quando você ama as pessoas, você faz tudo que você faz bem feito. Então, autoestima, você tem que acordar de manhã, olhar no espelho e falar assim, eu me amo, né? A família que eu tenho é ótima, e eu, em tudo que eu faço, eu sou muito bom. E com essas 3 coisas, você acorda e o seu dia vai ser maravilhoso. Entendeu? Então, é isso que você tem que botar na sua cabeça. É assim que tem que ser. O Petrúcio, ele sempre falava assim, o álcool conserva o que é morto e mata o que é vivo. Maravilhoso, né? Fantástico. Quanta sabedoria não tem isso, né? Quanta sabedoria não tem nessa frase, né? Maravilhoso. Dá para até escrever um livro do Petrúcio. Com certeza. Né? Dá para escrever um livro do Petrúcio. Só um minuto. Desculpa, não tiro. Espera aí. Não, só ia fazer uma pergunta rápida. É aquela... Pois não. Eu queria, assim, meu irmão é alcoólatra e eu não sei, eu não entendo muito. Ele está começando a inventar histórias e eu não sei se já fez na cabeça dele. Tem alguma doença de demência, essas coisas? Tem. O álcool prejudica bastante os neurônios, bastante mesmo. É como se você colocasse água num monte de fio desencapado. Dá curto. Começa a dar uns... Agora, tem muitos casos que a pessoa, quando para de beber, ela volta ao normal. Ela parando de beber, uma boa alimentação, vitaminas, né? Frutas, verduras, depois de um certo tempo, ela volta ao normal, sim. A minha mãe é um caso. Né? Minha mãe tomava álcool puro. E ela, porque a sociedade aceita o homem bêbado, mas não aceita a mulher bêbada. A sociedade não aceita. E ela bebia escondida, ela pegava Coca-Cola, misturava com álcool de limpeza. E tomava. Entendeu? Pode falar. Bom, aproveita a sua experiência aí de mais de 40 anos, né, nesse trabalho, e queria que você falasse um pouquinho a respeito do preconceito da nossa sociedade mesmo em relação a esse tipo de trabalho, aos frequentadores, né, porque principalmente hoje, eu não sei se a coisa melhorou de 40 anos para cá ou se piorou, porque a gente está num tempo hoje onde as pessoas estão muito mais ligadas ao discurso politicamente correto do que propriamente uma mudança de atitude. Eu queria que você falasse um pouquinho. É uma pergunta bastante inteligente. Parabéns. Não, o que eu noto é o seguinte. Nós temos que separar essa sua pergunta em alguns planos. Eu nasci numa família italiana. O meu tio, os meus tios que morreram todos de alcoolismo, todos, 3 tios, 2 da parte de mãe, 1 da parte de pai, os meus 3 tios morreram de alcoolismo. Eu sou Beletati. Da parte da minha mãe é Sandrine. Meu tio chegava para mim e falava o seguinte: você é homem, eu com 6, 7 anos de idade. Você é homem, tem que beber. E eu saía com ele nos botecos e eu tinha que beber.
Então, aquela época, o símbolo do macho, homem, era o símbolo de quem bebia. Quem não bebia era bichinho. Era, entendeu? Era descriminalizado. Esse é o fato. Então, número 1. Aí, logicamente que eu bebi. Eu vou confessar, eu entrei no FL com 18 para 19 anos. Eu dei plantão 1 ano, mas eu ainda bebia no FL. Só fui parar quando eu comecei mesmo a dar as palestras. Essa é a verdade. Tá? Então, o símbolo do homem era o símbolo do que bebia. Hoje, eu acho que melhorou. Eu sinto que houve uma melhora significativa nesse aspecto. Hoje, a gente fala, não bebo. E tudo bem, as pessoas aceitam a sua colocação. Não é fácil. Por exemplo, grupo de amigos. Eu tenho grupos de amigos. Nós temos um grupo de amigos, o Edeval faz parte, o Carlos também. Nós temos um grupo de amigos. O meu grupo de amigos são 25. Quantos não bebem dos 25, Edeval? Fala para eles aí. Quantos não bebem dos 25? 2. Quem são os 2? Eu e o Rogério. Dalvio. Seu amigo também. De 25, só 2 não bebem. Recentemente eu fiz uma festa em casa. Se vocês quiserem, vocês levam as bebidas, né? O cara esteve lá. O Carlos Edão estava lá. Se vocês quiserem, vocês levam as bebidas. Eles levaram. Mas em casa não tem bebida. Eu não sirvo bebida. Eu tenho um princípio. Eu sigo o princípio. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que melhorou. Hoje, as pessoas são mais conscientes. Hoje a pessoa não é besta, não. Ela já quer saber, ela quer conhecimento. Eu acho que está melhorando. Eu ainda acredito que vai acontecer com a bebida o que aconteceu com o cigarro. Que é botar lá a foto do cara morrendo num litro de pinga. É que tem muito político envolvido nisso. É muito dinheiro. Tem muito dinheiro envolvido nisso aí. Né? O álcool que é consumido no Brasil dá para rodar os carros durante 6 meses aqui no Brasil. Só com o álcool que é consumido. Vocês têm uma ideia? Que é bebido, dá para rodar os carros 6 meses aí. Só para você ter uma ideia da quantidade que é vendida. Mas eu acho que vai chegar lá. Eu queria falar, você falou que o álcool ele é... Só um minutinho. Os meus neurônios eu não descobri, mas ele é uma doença incurável, progressiva e de fins fatais. Exatamente. Esse progressivo, você poderia falar um pouquinho mais, porque o corpo vai cada vez precisando mais. Opa, boa. Gostei. Você, em algum momento, você falou, o álcool ele acaba entrando como um anestésico para determinadas situações que eu não quero enfrentar. Só que com o tempo eu preciso consumir mais álcool para poder enfrentar. Boa. Então é por isso que ele é progressivo. Boa pergunta. Por isso que eu gosto das perguntas. As perguntas são maravilhosas. É assim, ó. Presta atenção, hein? Você está aqui. Você começou a beber. É uma parábola. Uma parábola. Vai imaginando aí. Você começou a beber. Começou a beber, você sentiu meio estranho. Aí você começou a beber um pouquinho mais. Vai passando os anos. 1 ano, 2 anos. Aí você tem que beber cada vez mais para ter a mesma sensação. O organismo ele vai exigindo cada vez doses maiores para ter o mesmo efeito anestésico que o organismo lhe conduz. Aí você vai bebendo. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vai bebendo mais. 10 anos. Vamos chegar nos 10, vai. 15. Chegar nos 15, vai. Chegou lá nos 15 anos. 15 anos. Está no ápice. Aí acontece o reverso. Uma parábola. Começa a descer. Porque o organismo está debilitado. O fígado já está com problema, pâncreas com problema, coração com problema, inchaço. Está tudo ferrado, falta de vitamina, já está tudo lascado. Aí começa a descer. Aí quanto menos dose você bebe, mais louco você fica. Até chegar num ponto, tem casos, que a pessoa tem 30 anos de bebedeira, 30 anos. Ela toma uma dose assim, ó, ela fica doida, louca.
uma dosinha pequenininha assim. Ele toma, ele já fica louco, louco, louco. Por quê? Porque o organismo ele já está totalmente debilitado. O segundo ponto que eu queria colocar é quanto mais cedo a pessoa entra em contato, o indivíduo entra em contato com o álcool, mais prejudicial é porque ele ainda está em formação. Né? E o pior, né? Ele é tudo lindo e maravilhoso. Né? Aí ele vai numa festa, ele consegue tirar a menininha para dançar, ele consegue se desinibir, né? O álcool, ele se sente bem, né? Por quê? Quando você começa a beber, o álcool ele entra no córtex cerebral. O córtex cerebral é a parte externa. Então aumenta os vasos sanguíneos na parte cerebral. Quando isso acontece, a pessoa fica bem animada. Ela fica no estado eufórico. Conforme você vai bebendo cada vez mais, o álcool vai entrando dentro do seu cérebro, até consumir todo o encéfalo e depois ir para o cerebelo. Quando ele vai para o cerebelo cuida do equilíbrio. Então, se a pessoa vai andar, ela trupica. Porque o álcool, ele saiu, ele atingiu o córtex, atingiu todo o encéfalo, foi para o cerebelo, e depois do cerebelo ele vai para onde? Para o bulbo. Muito bem, vocês estão ligados, hein? Vai para o bulbo cerebral. Sabe o que o bulbo cerebral faz? Ele cuida dos órgãos involuntários. Quem são os órgãos involuntários? Fígado, coração, por exemplo. Para, coração. Ele não para, né? Graças a Deus. Levanta a mão direita. Levanta a mão esquerda. Olha, consegui. Por quê? Esses movimentos estão no seu encéfalo. Agora, para o coração, está no bulbo. Só que quando o álcool atinge o bulbo, coma alcoólico, ele cai. Pum. E aí, ainda bem que ele caiu, né? Porque se ele continua, morre. 14% de álcool no sangue, morte. Tá? Só para entender mais ou menos como é que funciona. A pessoa já nasce doente. É porque assim. Já nasce alcoólatra? Porque assim, em casa não vai tomar picapidão, né? Também desenho italiano. E aí tomava comida na hora do almoço. E a gente dava uma picadinha. Aí tinha o biotônico, né? Biotônico. O biotônico chegou a ter 14% de álcool, né? Mais ainda? Meu Deus do céu. Os caras venderam pra caramba, hein? Era pra tomar uma colherzinha, a gente vai dar um coquinho. Não dava, né? Boa pergunta. Assim, eu teve uma época que meu marido a gente estava tomando licor depois do almoço. Aí eu falei, meu, a gente tem uma estante de licor aqui, isso, para com isso, né? E teve uma época que eu também comecei a beber, mas aí eu vi que eu ficava fora do ar e não achava legal que eu ficava fora do ar, porque eu não conseguia me sociabilizar bem. Eu estava na festa e ficava meio fora do ar, não sabia o que eu estava respondendo. Nossa, que vergonha, para com isso. Eu consegui parar, mas o meu irmão não. Meu irmão bebeu cada vez mais. Entendi. Ele falava assim, eu dirige melhor bêbado. E até agora ele já falou de beber, Parou. ele frequentou até o São Paulo de São Paulo. Legal. Mas assim, e é o que você falou. O filho dele bebe, e aí ele vai fazer uma festinha de churrasco na casa dele, ele leva. Ele leva. E aí o menino vai parar de beber. Exatamente. Não vai. E a gente percebe que meu irmão bebe um pouquinho, ele já está alto, muito alto. Sim. Você toma um pouquinho, não acontece nada, mas ele toma um pouquinho, Ele já. aí ele já. Entendi. Ele já está na descendente. Mas aí, então, eu não sei se isso daí Então. vem descendente de família. Então. Eu tenho uma conclusão minha ao longo de estudando isso durante muitos e muitos anos. Vou dar a minha conclusão depois de muito ler, muito entender. 50% é hereditário, 50% adquirido. Vamos explicar isso. E 50% já está no seu DNA. Eu tenho certeza que eu sou alcoólatra. Eu tenho certeza. Meu pai tinha. Eu com 7, 8 anos de idade, eu tomava porre, porque meu pai tinha bar. Eu servia. Por quê? Porque a minha família inteira de italiano é tudo alcoólatra.
Né? Então, eu sei que eu tenho aqui. Só que como eu não bebo há 45 anos. Entendeu? E o nosso organismo não precisa de bebida, não. Tá? A gente fala, não, mas beber um pouquinho faz bem. Não faz nada, é mentira. Se fosse assim, eu estaria morto. Entendeu? E eu estou muito bem com meus 64 anos. Então, não vem com essa história, não. 50% então é hereditário. Agora, 50% é adquirido. Vida difícil, duro, sabe? Dificuldades da vida, faz a pessoa procurar o álcool para esquecer, enfrentar, entendeu? Então, 50% é adquirido, 50% é hereditário. Mas se você procurar os livros hoje, ele vai dar 100% hereditário. Você pode ter certeza disso. Eles vão dar 100% hereditário. É o que os livros vão colocar. Diante de toda essa situação, se um familiar ou a família pode fazer, onde procurar ajuda, como buscar essa ajuda, sem familiar que passa por essa situação? Muito bem. Dicas que eu vou dar. Você tem um familiar com um problema. Então vamos pegar lá, inclusive, Dalton, eu vou deixar o filme aí, tá? Vou deixar os filmes, vou deixar todo esse material, vou deixar tudo aí. Aliás, já passei para você, já está tudo aí. Então a dica que eu vou dar é a seguinte: primeiro conversar com a pessoa. É aquelas dicas lá que eu dei. Você vai conversar com a pessoa. Conversou, conscientizou, traz ela aqui de quarta-feira. Traz ela aqui de quarta-feira. Qualquer coisa, vamos chamar de irmão nosso, qualquer irmão nosso aqui, tentar conversar com ele, entendeu? Verdade. Dá um toque. CAPS também pode ajudar bastante. CAPS também pode, beleza. Todo pronto-socorro é posto de saúde, né? Posto de saúde, né? Tem. Sim. Se não Tem. tiver aqui no posto de saúde, mas eles pelo menos têm uma orientação do endereço mais próximo do CAPS. Mas o ideal mesmo é trazer aqui. Que aqui é certo de curar. Senhora. É o seguinte, quando você falou do exemplo, me veio na minha lembrança, essas reuniões em família, aquele imbecil do pai que molha a chupeta da criança, no copo de cerveja, dizendo que o filho está um pouco caminho desse. Em casa, nossa família sempre foi espírita, nunca meu pai deu esse tipo de exemplo. Infelizmente, nós tivemos um sobrinho e um irmão dentro disso. Meu sobrinho, infelizmente, morreu com 54 anos. Puxa vida. Diabético, com infarto. E com todas as doenças que você alegou aqui, ele tinha. Né? Teve 3 infartos. Faz 4 anos que foi. O meu irmão, em contrapartida, está com 62 anos. Dos 62, ele viveu 20 anos na rua. Um morador de rua. Entre Campinas e São Paulo. Então, essa questão de conversar, eu questiono um pouco o seguinte: enquanto a gente tentava conversar, tirá-lo da rua, não deu certo. A hora que ele se conscientizou sozinho, eu quero procurar ajuda, eu quero sair do buraco. Aí ele conseguiu se recuperar. Ele está agora há 7 anos dele. Graças a Deus. Mas então, muito de sono. Eu acho que tem um meio termo aí. Sim, sim. A pessoa não precisa querer. Né? Não basta só a família dar apoio, né? Sim. Querer conversar. E se eu não colocar na cabeça dela, eu estou bem assim, eu não quero adesivo para beber, que eu não te pedi isso. Então, ele falava na nossa cara. Sim, porque quem para de beber é a pessoa. Né? Então, quando deu aquele insight dele, aí ele conseguiu sair. Né? Então, eu trabalhei 35 anos com jovens e adolescentes. Né? Então, hoje em dia, eu acho que não melhorou tanto, não. As meninas estão procurando mais bebida do que os meninos.
né? É muito triste você ver assim, no carnaval, até cidades pequenas, as meninas caídas, bêbadas na rua, né? Então, eu não sei até que ponto melhorou. Melhorou em termos de preconceito. Isso. Que as pessoas Isso. Mas o consumo aumentou. Para aceitar. Sim. Mas o consumo, Aumentou. eu acho que piorou. Piorou. Né? Piorou. E uma outra coisa que eu gostaria de estar dividindo aqui, eu tive 121 quilos e fiz a bariátrica. E faço terapia ainda. Fiz antes, durante, continuo na terapia. E o meu médico, a primeira coisa que ele olhou para minha cara e falou assim: Dona Juliana, parabéns que a senhora está na terapia. 20% das mulheres que fazem bariátrica começam a beber. Olha. Largam a compulsão da comida e vão para a bebida. Olha que interessante. E 30% dos homens começam a usar cocaína. Olha isso. Pararam de comer, mantêm o peso, porém tornaram-se viciados em cocaína. Então, eu acho que tem muito assim, hereditariedade. Eu acredito. Né? Tem o meio ambiente. E principalmente o apoio da família. Que a família não pode desistir. Né? Nós não desistimos, ele está aí, tranquilão, sabe, trabalhando, firme, faz as palestrinhas, reuniões todo santo dia, e todo santo dia, 5h30, ele me acorda, mandando mensagem da palavra do dia. Que legal, né? Parabéns. Meus irmãos até bloqueiam ele, Parabéns. Não quero acordar cedo, mas tudo bem. Eu de boa. Parabéns. Eu escuto, está tudo aqui, gravadinho no celular. Todo dia 5h30. Olha, hoje a mensagem do dia 28. Olha, hoje a mensagem do dia 29. Então, eu acho que nem que seja uma festinha, uma coisinha pequenininha, se a gente for um tempo que doe os 2 ouvidos que nós temos, sabe? Para ouvir. Eu acho que é isso muito importante. Verdade. Parabéns, dona Juliana. Então, era isso que eu gostaria. Parabéns. Só falou da chupeta, né? Rapidinho. Só rapidinho. Imagine só, o horário, nós temos mais uns 5 minutinhos? Pode ser? Só falar rapidinho da chupeta. Você imagina uma grávida que bebeu durante a gestação inteira. O nenê bebeu junto, ok? Olha só. E já dizia, então, quando esse nenê nasceu, ele já nasceu alcoólatra. Olha que interessante isso. Já nasceu, já está com a predisposição, já está com tudo já. Né? Aí chora, e dá leite, não resolve, dá aquilo, não resolve, chora. Aí molhou a chupeta e deu. Falei, meu Deus, parou de chorar na hora. O álcool entrou. É impressionante. Abstinência alcoólica. Crise de abstinência alcoólica. Olha que interessante isso. Oi, Toninho. A mensagem nós estamos aplicando na quarta-feira das 18 às 19h30, né? Impreterivelmente, todas as quartas-feiras. Se tiver algum irmão que quiser conversar um pouquinho sobre o assunto de álcool e outras coisas, estamos à disposição. Tem para nós, não tem todo dia. Muito bom. Eu queria agradecer a todos, agradecer imensamente vocês, né? Não, eu ia falar que eu queria tirar uma foto, né? Eu até peguei lá o celular, queria tirar uma foto aqui, né? Né? Tirar uma foto aqui, né? Olha que